Olá, povo de Deus, 21º domingo do tempo comum, 25 de agosto de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Josué 24, de 1 a 2a, 15 a 17 e 18b, Efésios 5, de 21 a 32, João 6, de 60 a 69. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes, magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, pois Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. A conquista da terra prometida da parte dos israelitas será sempre uma narrativa ambígua, pois, de um lado, aparece como terra da promessa, de outro, é terra tomada de outros povos. Josué fala claramente que a terra que o povo israelita está tem dono, é terra dos amorreus, que adoram outros deuses. A narrativa afirma que a terra conquistada é terra prometida por Javé. A versão dos amorreus nunca a teremos. Tendo isso como pressuposto do texto de hoje, uma vez a terra conquistada, seu líder Josué cobra decisão do povo: a qual Deus vocês querem servir? E, para não deixar dúvidas, já adianta: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Frente a isso, o povo dá testemunho de sua fé no Deus de Israel e diz que seguirá a decisão de seu líder. Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a deuses estranhos. Efésios 5, de 21 a 32. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele o salvador de seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Comparar o matrimônio entre um homem e uma mulher com a relação de Cristo e a igreja não é tão tranquilo nos dias de hoje.
A igreja deve sempre ser submissa a Cristo, uma vez que ele é o seu Senhor e guia. Já a submissão da mulher ao seu marido só se a entende dentro do contexto da sociedade da época antiga, pois entre os israelitas era essa a realidade. Em diversas ocasiões, vemos os textos bíblicos dizendo que mulheres e crianças não eram nem contadas. Numa concepção atual de relação marido e mulher, onde existe igualdade de direitos e deveres, Paulo certamente faria outro tipo de aplicação. Ainda assim, se olharmos com atenção o texto, dá-nos a impressão de que há uma enorme contradição. Pois Paulo manda o marido amar sua mulher como a seu próprio corpo. Ora, onde há amor, não há submissão. O amor exige relações igualitárias. Portanto, se o marido amar a sua esposa como ao seu próprio corpo, entre eles não haverá submissão. João 6, de 60 a 69. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. O capítulo 6 de João é conhecido como o capítulo eucarístico do quarto evangelho, pois seu autor preferiu dar destaque ao lava-pés na última ceia e não às palavras da instituição da Eucaristia. Ele começou esse capítulo com a grande partilha dos pães como a fundamental motivação para um longo discurso sobre o pão da vida. Durante o discurso, Jesus foi entrando em conflito com todos os seus interlocutores. A multidão não o entendeu, pois queria fazê-lo rei. Os líderes religiosos achavam muito estranho Jesus se oferecer como comida e afirmar tão categoricamente sua relação filial com o Pai. Os judeus em geral sempre viam em Jesus uma possibilidade de sublevação do povo, pois Jesus agia com total liberdade frente à lei. Por fim, muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo, murmurando contra ele e dizendo que suas palavras eram muito duras. Sobra, no final das contas, seus discípulos mais próximos. Mesmo assim, os versículos que faltam hoje para concluir o capítulo 6 afirma: vocês são os 12 que eu escolhi, mas um de vocês é um diabo. Jesus tinha consciência de que o seguir não era para qualquer um mesmo. O pão da vida continua sendo o corpo e o sangue de Jesus, dado a nós de maneira central na Eucaristia. Porém, muitas vezes perdemos o sentido da verdadeira comunhão, pois a mesa eucarística é uma mesa profética
que anuncia a possibilidade do acesso de todos a esse pão que é Jesus, mas também denuncia que nem todos comungam discernindo o que faz. O pão eucarístico deve produzir um efeito em nós semelhante ao que produziu no final do discurso de Jesus. Quem não suportou a dureza das palavras de Jesus, deu no pé, o abandonou. De forma semelhante a Josué, que colocou o povo contra a parede para forçá-lo a fazer uma escolha, Jesus também pergunta aos seus discípulos se querem seguir os que o abandonaram ou vão continuar a segui-lo. Ainda que não tivesse total compreensão da situação, Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Josué e Jesus nos colocam hoje frente à escolha definitiva de nossa vida. A quem queremos servir, a quem queremos seguir. Um beijo no seu coração.